Beleza, vamos lá então. Amém. Amém. Senhor, bom dia. Bom dia, obrigada, porque enquanto a gente ainda dormia, tu estavas aqui, já presente nessa sala. Obrigada, Deus, porque tu andas à nossa frente, tu realmente estás ciente, tu és aquele Deus que era, que é e que há de vir. Nós te agradecemos, Deus, por essa manhã linda, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que nos ensina acerca de ti, acerca do reino. Espírito Santo de Deus, vem com liberdade estar conosco hoje aqui e ensina-nos, ensina o nosso coração. Entrega tudo que tu precisas entregar para nosso bem essa manhã. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos todos aí. Obrigada por estarem aqui. Vamos continuar nosso estudo com Lucas, né? Lucas capítulo 12, dessa vez. Na semana passada, nós vimos em Lucas 11 como buscar viver o reino de Deus, né? Aí Jesus estava ensinando a orar, nós vimos ali em Lucas 11 a oração do Pai Nosso, mas não somente o formato da oração, ele nos ensinou a orar, que a gente deve orar mais frequentemente, falar com o Pai. Ele nos ensinou que a gente deve se dirigir a Deus como Pai, nos ensinou que a oração deve ser espontânea, não precisa de palavras rebuscadas, não precisa ser uma repetição, Senhor, por favor, por favor, por favor, porque Ele conhece as nossas necessidades, né? Mas a gente precisa aprender a colocar o foco nele, né? Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Então, Ele nos ensinou a orar focando nele. E aí nós vimos também Jesus nos alertando acerca dos nossos olhos. Nossos olhos é o nosso entendimento, como a gente captura o mundo ao nosso redor. Ao nosso redor está uma realidade, mas nós precisamos aprender a enxergar essa realidade com os olhos do alto, né? E nós vimos também que a gente não pode ter um posicionamento neutro no reino espiritual. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. E aí vimos Jesus questionando várias coisas, né? Ficamos com várias coisas para meditar também. Se nós realmente cremos em Deus, nós estamos plenos, né? Da certeza de Deus, ou se a gente está sempre buscando sinais, né? Será que Ele me ama? Será que eu sou filho? Será que eu estou salvo? Né? Esses questionamentos, essa mente dividida é muito ruim. E aí questionou-se também, né? Se a gente sabe que a obediência é muito mais importante do que o poder. A obediência à palavra, né? O conhecer a palavra e obedecer a palavra e ter o nome escrito, né, no livro da vida é muito mais importante. Nós vimos a respeito das aparências, né, preocupação com as aparências, e vimos também um questionamento a respeito da nossa reação com relação a uma repreensão. Hoje é muito interessante, porque da outra vez, né, no capítulo 11, Jesus ensinava como seguir, e hoje ele coloca advertências para os seguidores. Então, a gente viu já no finalzinho, né, do capítulo 11, Jesus reclamando com os fariseus e os peritos da lei a respeito de limpar o exterior do copo, o exterior do prato, ou seja, as aparências, mas interiormente estarem cheios de maldade e de ganância. E isso emenda, né? A gente precisa entender que a Bíblia ela é dividida em capítulos, os livros, né, são divididos em capítulos por obra do homem, né? Só para uma questão de organização e referência, mas aquele rolo era contínuo. Então, Jesus estava ali falando, no final do capítulo 11, a
respeito da ganância e da maldade no coração, especialmente dos publicanos, né? E hoje, no capítulo 12, ele continua com isso, né? Com as suas advertências. Vamos prestar atenção que hoje temos avisos a respeito do que evitar, o que não fazer. E ele começa falando a respeito do fermento dos fariseus. E ele explica logo, olha, o fermento dos fariseus, porque tem uma linguagem assim, né? Jesus usa uma linguagem, às vezes, um pouco estranha para a gente, mas o fermento dos fariseus, ele dizia, é a hipocrisia, está colocado lá bem claramente. E a hipocrisia, ela é como um fermento, porque basta só um pouquinho, né, para afetar uma grande massa. Só um pouquinho de hipocrisia já contamina toda a massa. Então, a gente precisa entender essa analogia que Jesus fez, né? O cristão, ele deve buscar o padrão de Deus. Esse é o nosso padrão, né? Mas, às vezes, é difícil para a gente alcançar esse padrão de Deus, o padrão de santidade, o padrão de generosidade, o padrão de amor, o padrão de doação. E a gente não deve esconder essa dificuldade na nossa vida, né? A gente precisa ser transparente, não precisa jogar, né, todas as minhas carências, etc., né, para a comunidade toda, mas também não precisa fazer a fita de que está tudo bem, está tudo ótimo, eu sou santa, eu fiz jejum, eu nunca faço isso aqui não é um problema para mim, né? Porque isso pode ser hipocrisia. E Jesus adverte, olha, não tem nada escondido, você pode esconder dos homens, mas para Deus não tem nada escondido. E ele diz, né, Jesus diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, nós vemos muitas pessoas conhecidas, né, que falam, né, sobre santidade, falam sobre isso, sobre aquilo, e depois acabam caindo, a gente fala caindo, né, aqueles conhecidos assim, porque aquilo que estava escondido vem à tona, né? É descoberto. Então, isso é só um aviso, mas é muito importante que a gente entenda que é essencial a gente não usar de hipocrisia, não ficar inventando, né, um ser, uma criatura que nós não somos. E aí prossegue o Lucas 12, né, com uma advertência. Aqui bem dirigido àquelas pessoas da igreja primitiva, né, que iam sofrer muita perseguição. Ainda hoje há muita perseguição ao cristianismo, em países onde, principalmente onde há religiões, né, que enfrentam o cristianismo, e o cristianismo é incrível porque é uma comunidade muito grande, mas é a comunidade que sofre mais perseguição religiosa, realmente. Mas nós somos privilegiados por não precisarmos nos preocupar com essa perseguição ainda, né? A gente vê muitas comunidades se levantando contra o cristianismo, mas nós temos uma posição muito mais privilegiada do que outros, né? Mas Jesus lembra aquelas pessoas ameaçadas. Preste atenção nisso, ele dizendo o seguinte, olha, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, porque a gente sabe que essa vida é passageira, não é? Esse corpo nosso, ele é destinado a morrer e ser enterrado na terra. A gente precisa entender isso. Nós aqui somos visitantes, somos passageiros, né? Somos turistas na terra. E ele continua, mas eu mostrarei a quem você deve temer. Você deve temer aquele que, depois de matar o corpo, ele tem o poder de lançar no inferno. Ele é que toma a decisão. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Ele diz, sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. A ele, né? Ao Deus Altíssimo. E aí fica a pergunta, será que nós tememos a Deus como nós deveríamos? Nós deveríamos temer a Deus. Às vezes,
é bem clara a nossa não preocupação com a vida eterna. A gente se preocupa muito com a nossa vida aqui, né, na Terra, no imediato, né? Eu penso na minha saúde, eu penso no meu emprego, eu penso na minha família, eu penso na educação, no estudo, eu penso na minha promoção, eu penso numa viagem, eu penso nas coisas materiais. Quanto tempo a gente gasta pensando na nossa vida eterna, né? Quanto a gente investe na eternidade? O quanto a gente dá valor àquelas coisas que Deus diz que a gente deve dar valor? Fica o questionamento, né? Aqui, essa advertência para a nossa vida. E Lucas 12 continua, nos versículos 6 e 7, é uma declaração de quanto a gente é importante para Deus. Vê mesmo, nosso Deus, ele se preocupa até com os pardais, né? Passarinho pequenininho ali, mas ele se preocupa com ele. Aí Jesus lembra, né? Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, ou seja, é um valor pequenininho. Contudo, nenhum desses pardais é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Minha gente, Deus está dizendo assim: olha, vocês têm muito valor para mim. Você tem muito valor para mim. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Depois de preparar isso aqui, eu sei que são milhares. Eu andei procurando aí, parece que tem a ver com a cor do cabelo, né? Se for vermelho, se for louro, se for escuro. É esperado, né, um número diferente, mas é da ordem de centenas de milhares de fios de cabelo. Mas eu não sei, a minha mãe não sabe, ninguém sabe, né? Quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, mas Deus sabe. Isso significa que Ele se importa comigo em todo detalhe, Ele se importa com você. E às vezes a gente tem problemas, né, de baixa autoestima, às vezes a gente passa por momentos difíceis, acaba entrando em depressão, achando ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, saiba, Deus lhe ama. Deus deu a vida por você. Deus quer passar a eternidade com você. Então, se ligue, né? Se dê valor, porque Deus lhe dá valor. Nunca pense que você está só e que ninguém se importa com você, né? Deus lhe ama muito, 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 mesmo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa bem controversa, né? Parece complicado, né, a explicação disso, porque a gente não entende muito. Eu vou tentar explicar um pouquinho a respeito disso, né? Os versículos 8 a 10 de Lucas 12 falam acerca de não blasfemar contra o Espírito Santo, né? Jesus faz um alerta importante. Ele diz assim: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aí muita gente fica preocupada, né? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E aí é importante que a gente entenda aqui. Esse pecado, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é para ser evitado a todo custo, porque é um pecado que não tem perdão, mas ele não deve ser motivo de terror. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Se você ficar com dúvida depois disso, guarda aí a sua perguntinha para a nossa conversa no final, tá certo? Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Minha gente, para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender o que Jesus fala a respeito do ministério do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Qual é a missão dele? E aqui eu separei 3 versículos de João, né? O queridinho
que explicam acerca da missão do Espírito Santo. João 16:8 diz assim: quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, um dos trabalhos do Espírito Santo é convencer a mim, a você, a respeito do pecado, do que é errado, da justiça, que Deus é justo, e do juízo, haverá um julgamento. E eu preciso me conscientizar disso, né? E operar sabendo a respeito disso. Aí João 16:13 diz: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O que o Espírito fala para nós é a verdade. Às vezes a verdade está encoberta para nós. Às vezes a verdade ela está substituída por um engano. Nós temos uma versão distorcida da verdade. E o Espírito Santo ele vem para nos dar a visão verdadeira. Ele vai nos guiar à verdade. Ele vai nos revelar a verdade. E João 15:26 diz: ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo de Deus dá testemunho de Jesus, que é o nosso Salvador, que é a nossa esperança, não é? Então, o ministério do Espírito Santo, minha gente, é nos guiar para Jesus, fazer com que nós compreendamos que nós somos pecadores, que nós precisamos de resgate, nós precisamos de salvação, nós não podemos pagar o preço do nosso pecado, e aí ele nos aponta para Jesus. Aí, se nós rejeitamos continuamente, persistentemente, essa operação do Espírito Santo, então a gente não vai encontrar Cristo. É o Espírito Santo que nos aponta para Jesus Cristo. Eu fico impressionada como, por grande parte da minha vida, eu frequentei a igreja, eu prestava atenção, eu me interessava, respeitava, mas o que acontece? Eu não tinha um entendimento, né, de que Jesus está vivo, de que o Espírito Santo mora dentro de mim, de que eu tenho acesso ao Pai, de que Ele conversa comigo. Eu não sabia de nada disso e, de repente, o Espírito Santo me ensinou e descortinou, né, mostrou para mim aquilo que é a verdade, que hoje eu conheço e você conhece. Então, a gente precisa entender o valor essencial, o valor vital da ação do Espírito Santo. Então, voltando agora, o que é a blasfêmia do Espírito Santo? Vou pegar uma linha. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É simplesmente a gente negligenciar toda a ação do Espírito para nos mostrar o caminho para Jesus. E isso não pode ser perdoado, não porque é um pecado grande demais para Deus ter condições de nos perdoar. O problema não é esse. O problema não é assim, se você não ouvir o Espírito Santo, eu vou lhe castigar. Não é isso. É porque se nós não ouvimos ou negligenciamos o que ouvimos do Espírito Santo, a gente tem uma atitude de coração que simplesmente não se importa com o perdão de Deus. A gente não tem a necessidade, a gente não entende a necessidade de ser perdoado por Deus. E aí a gente escolhe não ser perdoado porque a gente acha assim, eu não preciso do perdão. E isso faz com que a gente verdadeiramente não seja perdoado. Nunca tem perdão, porque nunca quer o perdão da maneira de Deus. Às vezes eu digo assim, eu vou
eu vou aceitar Jesus se isso, ou isso ou aquilo, né? Eu coloco condições, às vezes eu tenho os meus termos de aceitação, né? E aí não é bem assim. A gente pode querer, né, o perdão nos nossos termos, mas a gente precisa aceitar o perdão da maneira de Deus, né? Reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que eu sou pecador e me dispondo a mudar de destino, né? Mudar de direção, porque essa é a única maneira, verdadeiramente, da gente alcançar o perdão de Deus. Então, é muito importante que a gente entenda que o Espírito Santo de Deus se move. Essa é a missão dele, como a gente viu há pouco, né? De nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que nós entendamos isso, ele pode nos apontar, porque nós estamos com o coração aberto para entender e seguir a direção que o Espírito Santo de Deus aponta. Amém? Se tiver uma dúvida, anota aí, que a gente vai conversar a respeito disso já já. E agora continuamos com as advertências, né? Esse é o capítulo das advertências. Então, nos versículos 13 a 22, é um trechinho meio longo, Jesus adverte contra a cobiça, dessa vez contra a cobiça. E ele conta uma parábola, a parábola do rico insensato. Eu não sei se você conhece ele, não é aquele jovem rico que foi embora triste porque não quis fazer o que Jesus falou, né, de vender tudo e dar aos pobres. Não é esse. Esse aqui é o rico chamado insensato. Esse rótulo foi colocado pelo próprio Jesus. Diz assim: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Presta atenção na quantidade de meus nessa história, minha gente. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, né, a ideia do ser o centro, né, a minha pessoa. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Essa palavra, né, veio do Senhor, o rótulo ali. Ó, você não está muito bom do juízo. Essa mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós vamos falar um pouco mais a respeito de ser rico para com Deus. Mas vocês estão entendendo isso aí? Eu coloquei essa parábola porque, às vezes, você pode não estar familiarizado com ela. E é muito importante que você entenda. Aquele homem estava bem, ele muito rico, com muita produção, ele não tinha problemas de contabilidade e economia, ele não tinha nenhum problema de pandemia, ele estava bem de saúde, ele estava tranquilo, ele tinha muitos bens, e estava assim, meu Deus, o meu problema é que eu não sei onde colocar tantos bens que eu possuo, eu acho que eu vou fazer celeiros maiores, né, para guardar isso. E ele falava para a sua alma, né, a minha alma está aqui, em vez de engrandecer ao Senhor, ele dizia assim, olha, descanse, coma, beba, alegre-se. Olha as prioridades todas desfocadas, fora de foco, né? E Deus dizendo, isso é insensatez. Isso é insensatez, ficar focando nos bens, no que você tem, e também preste atenção no que você não tem. O foco não é o que você tem ou o que você não tem. O foco da nossa vida deve ser Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Da forma como fomos criados, alto, baixo, preto, branco, magro, gordo, onde for, como for, que sexo for, em que país for, a verdade é que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, cuidado com a cobiça, né? Cuidado com a cobiça.
E aí, continuando, vamos ver o que é que diz em 1 Timóteo 6:10. Diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha o perigo, mais uma advertência. Caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois, frase bem conhecida, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu quero deixar bem claro aqui, minha gente, de que a palavra não diz de que o dinheiro ou a fortuna, né, é a raiz de todos os males. Não é isso. É verdade que Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Por causa do coração. Deus está checando o nosso coração. E aqui está falando do coração, porque está falando de quê? Do amor ao dinheiro, quando você se apega ao dinheiro, quando ele é sua prioridade, eu quero ganhar mais, eu não posso lhe dar nada, porque isso é importante para mim, né? Eu não posso abrir mão de nada, eu tenho que guardar mais, eu tenho que salvar mais, eu tenho que ter mais. Esse amor, esse apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É isso que nos afasta de Deus. Por quê? Porque ele fala aqui no fim, você se desvia da fé, e acaba se atormentando com muitos sofrimentos, essa preocupação, né, com as coisas do mundo. E aí, além do dinheiro, tem as preocupações da vida. Então, o trecho seguinte, dos versículos 22 ao 30, fala das preocupações da vida, né? A cobiça e as preocupações, elas andam juntas. A ganância, ela nunca alcança o suficiente. E agora, a preocupação, ela é similar, mas a visão da preocupação é que ela tem medo de nunca ter o suficiente. Então, um é assim, eu nunca tenho o suficiente, eu tenho, mas eu quero mais. E a preocupação da vida é assim, eu não vou poder viajar, eu não vou poder comprar uma casa, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo, não é? E nenhuma dessas duas posturas demonstra uma dependência de Deus, porque Deus é aquele que provê tudo para nós. E agora, veja a visão que a gente precisa ter disso aqui. Os versículos 27 e 28, eles se apresentam, né? O segredo de estar contente. O segredo de estar contente. É isso mesmo, Nanda, que você colocou aí, né? Aquele ladrão, ele se arrependeu das suas prioridades, né? Enquanto estava lá na cruz. Bom para ele que esteve, né, que teve a chance ali de fazer essa mudança. Vê o que diz o versículo 27 e o versículo 28, aí nesse trecho de Lucas 12. Observem como crescem os lírios do campo, né? Em outra versão. Eles não trabalham nem tecem, são criação de Deus, os lírios, né? Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, grande Salomão, filho de Davi, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então, nós precisamos entender que Deus providencia tudo que a gente precisa. Agora, a gente tem que ter a oportunidade também de entender o seguinte, olha, muitas vezes, Deus nos coloca na posição de ser aquele provedor, né? Que Ele quer usar para vestir outras pessoas, e nós nos omitimos, nós deixamos de ser aquele agente que Jesus quer que a gente seja aqui na Terra, para que isso aqui seja verdade, não é? Está nas nossas mãos. Essa semana
eu tive uma alegria muito grande lendo um testemunho de alguém que está buscando muito, né? Ouvir a voz de Deus, e a gente às vezes quer assim, eu ouvi a voz de Deus, eu quero saber o que é que tem reservado para o meu futuro, eu quero saber se eu vou passar no vestibular, eu quero saber se eu vou pegar aquele emprego, eu quero saber se eu vou fazer essa viagem. A gente, é tudo eu, né? Eu. E aí, essa pessoa buscando ouvir de Deus, ela ouviu claramente Deus dizer assim, vai passar uma pessoa vendendo picolé, e eu quero que você dê almoço a essa pessoa. E essa pessoa compartilhou com o esposo. Eu estou aqui falando no anonimato, porque eu estou usando isso como um testemunho de Cristo, né? Essa pessoa já teve a alegria dela de viver tudo isso, e eu estou tomando isso aqui como um testemunho de Cristo, porque eu acho que é muito lindo. Essa pessoa falou para o esposo que tinha escutado isso de Deus, e aí, de repente, a pessoa ouviu o vendedor de sorvete do lado de fora, gritando para vender o seu sorvete, e eles já foram lá fora, já cataram, trouxeram o vendedor para dentro de casa e deram o almoço. Gente, é isso. Aquele homem precisava do almoço e aquela pessoa precisava fazer a vontade de Deus. E é assim que o reino opera. E nós precisamos ser agentes do reino. É isso que Deus quer fazer na terra. Se há tanta injustiça na terra, a culpa é parcialmente nossa, porque nós não fazemos a nossa parte de realizar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Muito importante isso, né? Então, me alegrei muito, muito de ouvir, né? De ler, na verdade, que eu li esse testemunho. Continuando ainda a respeito das preocupações da vida, né? Os versículos 29 e 30 dizem, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. É uma frase textual da Bíblia. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Essa não se preocupem é uma ênfase, minha gente, porque muitas vezes a gente se preocupa com isso, mas isso é um mandamento amoroso de Deus. Não se preocupe com essas coisas. Isso não deve ser a sua prioridade. E olhando, né, do ponto de vista social, a pesquisa científica ela tem mostrado claramente que estresse, né, se preocupar, ele deteriora. A gente sabe o que? O nosso sistema imunológico. Há uma associação comprovada cientificamente do estresse com danos na fertilidade das pessoas deixarem de ser capazes de conceber por conta de estresse, casos de insuficiência cardíaca, desequilíbrio emocional, né, de toda sorte. Então, é muito importante que a gente entenda que quando Jesus diz não se preocupe com essas coisas, ele está cuidando do nosso ser como um todo, né? A preocupação, ela vai embora quando nós obedecemos a esse direcionamento, esse mandamento amoroso de Jesus, assim, porque a gente sabe que o nosso Deus amoroso, ele é maior do que todas as nossas necessidades. Então, eu preciso de alguma coisa, Deus vai me suprir essa uma coisa, né? A coisa que eu preciso, não necessariamente aquela coisa que eu penso que eu preciso. Então, é muito importante a gente confiar no Senhor, né? Nas coisas que a gente quer. E aí, dois lembretes muito importantes eu resolvi ressaltar aqui num slide só. Guarda aí, esse é aqueles que a gente posta, né, na internet e na nossa rede social, prega na geladeira. Eu, de vez em quando, eu gosto de pregar coisas na minha geladeira para ficar vendo continuamente, sabe? Aí, os versículos 31 e 34 são desse tipo. O versículo 31, ele fala, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar
o reino a vocês. Ele está no meio dessa coisa de preocupação, e ele diz, não se preocupe, ele também diz, não tenham medo, e ele chama a gente de pequeno rebanho. Olha que coisa linda, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Nós temos o reino. Você pode pensar que não tem nada, mas isso não é verdade. Nós temos o reino de Deus, e ele mora aqui, dentro de nós, né? No versículo 34, ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Há várias formas de ver isso, né? Tem também, né, uma afirmação que diz assim, você se torna aquilo que você contempla, aquilo que você olha, né? Tem gente que olha, sei lá, para um ídolo, né? Uma pessoa famosa. Eu sei que nos Estados Unidos existem convenções onde as pessoas vão vestidas de Elvis Presley. Todas as pessoas, normalmente com aquela roupa branca, cheia de taxinhas e brilhinhos aqui na frente, uma boca larga assim, na calça, um óculos escuro e tal. As pessoas contemplam aquele ídolo e querem se aproximar dele, né? Se tornar ele. Já pensou a gente contemplando a Jesus o tempo todo, Jesus sendo nosso ídolo, mas um ídolo de verdade, né? Um ídolo real, não um ídolo feito por mãos humanas. A gente pode se tornar igual a ele, a gente pode se tornar parecido com ele, né? Então, guarda essa. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu peço desculpa a vocês por estar tomando essa aguinha, mas é necessidade para eu não começar a tossir mais para o final. E aí, prosseguindo, a chamada a uma prontidão para o serviço. Então, aqui é uma oferta, né? Ao invés da cobiça e das preocupações do mundo, nós devemos nos preocupar com outras coisas. E aí é o chamado. Nós devemos estar prontos e dispostos a servir, e também devemos estar atentos para o momento da volta de Jesus. É muito importante isso, minha gente. O versículo 35 diz isso claramente. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Eu achei que isso podia não ficar muito claro, então eu estou apontando aqui para vocês uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens, que você pode encontrar lá no capítulo 25 de Mateus, logo no comecinho, assim, versículos 1 a 10, uma historinha curtinha a respeito de 10 virgens. E a ideia é que essas virgens, elas estão todas esperando o noivo, e a gente sabe que o noivo é Jesus, né? Estão esperando a volta do noivo. E aí, algumas estão atentas e outras não estão tão atentas assim. Umas trouxeram azeite para suas candeias e outras não providenciaram o azeite. Isso significa que ou a gente está atento para se preparar para a volta de Cristo, né? Para a nossa vida eterna, ou a gente não está tão atento assim. A gente sabe que existe, a gente sabe que ele vai voltar, mas aí, por enquanto, eu estou investindo aqui no financiamento, né, do meu carro novo, ou eu estou pensando, né, naquela coisa que eu quero fazer ali, aquela reforma na minha casa, e eu não me preocupo tanto com o azeite da minha candeia. E aí o noivo volta e a minha candeia não está acesa. É isso que esse versículo 35 está falando, né? E conservem acesas as suas candeias. E aí, se você acredita que o Senhor está voltando, está se preparando para recebê-lo, isso é um questionamento, né, minha gente? Olha essa advertência. Fique atento, sirva ao Senhor. Quando a gente está servindo, a gente se preocupa menos com a gente. Você entende? A gente tem uma natureza
muito egoísta. Essa é a nossa natureza humana, não importa. Eu me preocupo comigo, eu me preocupo... Não, eu me preocupo com os outros. Às vezes é o meu filho, mas meu filho é uma extensão de mim. Ele é uma extensão de mim. Então, se eu estou me preocupando com ele, eu estou me preocupando comigo também. Né? Às vezes com o meu nome, com a minha imagem, né? É muito importante a gente entender isso, mas a gente precisa se preocupar com as coisas do reino. E agora eu vou dizer mais, né? Vou falar com aqueles, né, que têm um chamado especial. Todos nós temos um chamado, todos nós, todo mundo sabe. E aqui eu quero resgatar um pouco a parábola chamada Parábola dos Talentos, que está lá em Mateus 25, 14 a 30. Depois você vai lá e lê a Parábola dos Talentos. Na verdade, a gente tem diferentes parábolas dos talentos, né, na Bíblia. E aí, nos versículos 47 e 48 de Lucas 12, a palavra diz assim: aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Essa é uma forma de dizer assim, olha, você realmente vai ser prejudicado com isso. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Essa pessoa, ela também vai ser prejudicada, mas não tanto assim, né? Salvo pela ignorância. E aí você diz assim, não, mas que justiça, só porque eu sei, eu vou pagar mais. Olha o que Deus está falando. Ele diz assim, a quem muito foi dado, gente, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa é a justiça de Deus. Às vezes, a gente quer, né, tá fazendo assim, eu queria orar feito não sei quem, eu queria pregar feito não sei quem, né? Eu queria falar num estádio. Eu queria falar num estádio, né? Mas, olha, se você recebe, né, o dom e a oportunidade de falar no estádio, significa que você é responsável por muitas vidas, muitas vidas. Então, você não pode estar dormindo, farrando, fazendo não sei o quê. Você precisa estar em oração, como Jesus estava, você precisa estar trabalhando, operando, preparando o que você vai falar, se entregando ao Senhor para ser veículo, canal do Espírito Santo de Deus, e aí você pode falar ao estádio e o Espírito Santo de Deus operar e muitas, muitas vidas serem salvas. Você entende que na economia do reino, né, a moeda são vidas, né? Essa é a unidade. Quantas vidas? Quantas vidas? E aí fica a pergunta, quantas vidas Deus colocou na sua mão? Vida de seus familiares, vida dos seus vizinhos, vida dos seus colegas de trabalho, vidas de pessoas da igreja, da comunidade, que às vezes não estão dando muito crédito ao sermão do domingo, mas estão ouvindo o que você fala, estão ouvindo o seu testemunho, estão abertos a isso. E aí fica a pergunta, né? Quantas pessoas você tem levado ou convidado para ir para a célula, convidado para ir para o culto? Gente, a gente está chegando numa época de Natal. Pense numa época que todo mundo quer encontrar Jesus, né, Jesus? Mas está todo mundo distraído, né? O shopping está assim, né? Não dá para estacionar. Todo mundo quer dar presente para todo mundo e tome festinha de confraternização e comida, o que a gente vai levar para comer, e aí presente, troca de presente, né, amigo secreto, porque ninguém aguenta comprar tanto presente assim, então é melhor trocar de um em um. Mas e o dono da festa? E aquele que a gente quer celebrar, né? O Natal seria a celebração do nascimento de Jesus. Vamos fazer de Jesus essa prioridade aqui, né? E agora vamos chegando para a conclusão. Essa é a última fala, né? Importante aqui, que Jesus veio trazer divisão. Esse trecho ele pode trazer muita dúvida para as pessoas, mas ele fala de um posicionamento. Quando a gente ouve a palavra, a gente ou diz sim ou diz não, a gente se posiciona dentro dela, e às vezes o entendimento aqui é, Jesus veio trazer divisão, né? Vamos ler esse trecho com atenção. Versículos 49 a 53 diz assim:
Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já tivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 pessoas numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Diante da palavra da salvação, minha gente, cada um vai tomar uma posição. E essa posição, ela pode dividir muitas pessoas. Para nós, né, na nossa sociedade, isso não parece tão evidente, porque uns se dedicam mais e outros se dedicam menos. Alguns até reclamam, porque você se dedica tanto à igreja, mas não há uma clara divisão, né? Há muitos lugares no mundo onde uma conversão para Jesus significa não só você se afastar da família, né? Mas você ter que fugir da sua família, porque é obrigação do seu pai matar você se você se converteu a Jesus Cristo. Então, há divisão, sim, na escolha, né? Em grau maior ou em grau menor, e que a gente possa estar atento a isso, né? A gente devia estar tudo junto do lado de Jesus. Amém? Então, agora vamos fazer aqui um resumozinho das advertências que nós encontramos aqui no capítulo 12 de Lucas, né? Primeiro, evite a hipocrisia e fale a verdade. Depois, Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você é filho amado, você é uma filha amada. Se você rejeitar continuamente o Espírito Santo, não vai ser perdoado, não vai ser perdoada, tá ligado, né? Então, aquilo não é uma ameaça. Olha, presta atenção ao Espírito Santo. Aqui é uma advertência amorosa. Presta atenção ao Espírito Santo. É isso. E outra, não se preocupe com as coisas do mundo, mas com as coisas eternas. Essas é que realmente devem ocupar a nossa atenção, né? O nosso cuidado. E aí, um questionamento importante, né? Onde é que está o seu tesouro? Pense aí na sua vida. E se eu fosse para uma ilha deserta, o que eu ia levar, né? O que eu ia fazer aí? O que é importante para você? É importante você saber isso, porque é aí que está o seu coração. Outra, você deve estar pronto, deve estar pronta para o serviço e atento. Lembra da história da candeia? Atento ao momento da volta de Cristo. Como é que está a sua vida espiritual, né? Finalmente, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, vamos nos ligar. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, mas eu não tenho talento nenhum, eu não sei qual é o meu dom, porque o Espírito Santo disse, né? Jesus disse que todo mundo tem pelo menos um dom, né? Vai trabalhando na obra que você descobre qual é o seu dom, as coisas que você faz com facilidade. Amém? Então, agora vamos estar aqui conversando com vocês, ter a oportunidade de chegar aí. Eu quero... deixa eu tentar mudar a tela. Quem quer falar aí agora? Pode abrir seu microfone, falar com a gente. Obrigada, Catinha. Eu estou aqui, inchada de chorar. Sai daqui, menina. Eu estou aqui, ó. Vai, Fé, pera, deixa eu aumentar aqui meu microfone. Estou dizendo que eu não parei de chorar um minuto. Foi muito Fala. lindo tudo. Tá ouvindo? Estou ouvindo agora, pode falar, querida. Eu estou dizendo que eu não parei de chorar um minuto. Foi muito lindo esse estudo. Lindo, né? Deus é grande. Muito, muito lindo. E eu me lembrei, né, daquele louvor que eu gosto muito, que diz assim: eu te uso para chorar, porque às vezes é, porque eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, mas Deus cuida de tudo para a gente, né? Sim. E é
né? Deus cuida de tudo. A gente não precisa se preocupar com nada, com nada. E quando a gente faz para ele, ele vem e faz para a gente, independente disso, mas ele olha a intenção do coração, né? Ele Sim, olha a intenção do coração. E assim, eu achei muito lindo tudo isso que você falou. Para mim foi muito significativo esse capítulo. Muito, 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 muito. O amor de Deus por a gente é uma coisa tão grande que a gente não consegue, né? Os fios de lindo. cabeça é algo assim inimaginável. Cai Isso, tanto cabelo da minha cabeça, sabe? Eu fico pensando, Senhor, tanto cabelo que cai da minha cabeça. E né, fiz a referência aí quando você falou. isso. E ele Maravilhoso. sabe, ele sabe. Minha gente, não há como descrever o viver, né? Os sonhos de Deus, a vontade de Deus, falar com ele. Eu me lembro que em uma ocasião eu tinha uma janela e eu não conseguia lavar ela por fora, era difícil, né? Pelo ângulo e tal, eu não conseguia fazer aquilo. Aí eu falei, Deus, lava aqui minha janela, né? Tão interessante. Assim, na verdade, o que aconteceu foi que a minha igreja, na ocasião, ela estava fazendo aí um mutirão, né? E eu estava limpando a janela da igreja. Eu falando, por que tu não limpa a minha igreja? A minha janela, né? Eu estou limpando a tua, limpa a minha. Gente, caiu uma chuva tremenda naqueles dias. A minha janela ficou assim, um momento eu vi a minha janela brilhando. E ele dizia assim: Você limpou a minha janela e eu limpei a sua. É É, sim com Deus, sabe? Ele é, quer mesmo essa interação, ele quer mesmo essa coisa da gente ir trocando com ele, né? Falando com ele, vendo o que ele quer, né? Que seja feito. Então, ao invés de eu lavar a minha janela, eu lavei a janela dele, né? E ele lavou a minha, ele cuidou da minha, ele fez o que eu não podia fazer pela minha vida. Então, é muito importante que a gente entenda isso. As coisas que Deus pode fazer por nós, a gente mesmo não pode fazer. E Ele se coloca, né, como o nosso provedor, Ele se coloca como aquele que vai nos dar o que nós precisamos, né? Ele fala muito na história dos lírios do campo. Olha aí para os lírios do campo. Sabe Salomão, aquele cara que era o mais sábio do mundo, aquele cara que ganhou riqueza porque ele pediu sabedoria, aí eu resolvi dar riqueza para ele. Ele não se vestiu como um lírio do campo, porque eu cuido do lírio do campo também, né? Eu cuido de você e eu cuido do lírio do campo. Então, nós precisamos entender que Deus quer muita coisa conosco, muita coisa. E aí a gente tem que cuidar dessas advertências, né? Quem teve a orelha puxada aqui? Conta aí, minha gente, compartilha, vai. Kátia, eu já dei esse testemunho uma vez, mas é rapidinho. Fala. Deus dá mimo para a gente, né? E aí ele sabe o que a gente quer. Eu estava trabalhando na pandemia aqui, numa das saídas que Durante fez, ele foi no atacado, e aí eu prendo muito cabelo e eu estava sem nenhuma marrafa, né? Nenhuma fivela para prender. Aí eu disse, Senhor, eu queria tanto que Durante comprasse para mim. Eu vou ligar para ele, porque eu esqueci de pedir. Aí Deus fez assim, não ligue, ore. Eu orei, eu orei. E eu estava aqui trabalhando e tal, não sei o quê. Aí ele chegou e disse, Nandinha, cheguei. Aí foi desarrumando as coisas lá, não sei o quê. Aí, de repente, ele joga assim a fivela aqui na mesa onde eu estava trabalhando. E a gente caí no choro, mas eu chorava, eu chorava. Tu não Ele entendeu nada. aconteceu, o que foi que aconteceu? Eu digo, É assim. para você comprar para mim, ele me ouviu. Pois Esse é é, o nosso Deus, né? Esse é o nosso. Ele quer mostrar para a gente que ele pode providenciar, pode ser uma fivelinha na cabeça, pode ser um vidrozinho limpo, né? Pode ser tanta coisa pequena ou grande. Ele é Deus, né? Ele se importa conosco. Ele verdadeiramente se importa conosco. E assim,
eu creio que quanto mais nós exercitarmos o buscar a vontade de Deus, vocês têm notado que a gente tem falado muito dele dizendo assim, coloque o foco em mim, coloque o foco em mim, não coloque o foco em você, né? Nós vimos aquela parábola, né, do rico, sem juízo, como ele falou, né? Coloque o foco em mim, não sobre você, sobre os seus bens, sobre as suas necessidades, não o que você tem ou o que você não tem, não importa. Coloque o foco em mim. Esse é o foco do Senhor. Esse é o jeito da gente conduzir a nossa vida. A nossa vida ela precisa ser direcionada pelo caminho do Senhor. Pelo caminho do Senhor. E aí a gente vai passando, a gente compra uma roupa, a gente compra um presente, a gente visita um lugar, a gente faz uma refeição com os amigos, mas entendendo que isso são as entrelinhas. O nosso foco principal, a nossa caminhada principal precisa ser visando o reino. Deus, o que é que tu está fazendo aqui nesse lugar? Deus, o que é que tu quer mover aqui, né, nesse lugar? E eu fico muito mais sensível a isso durante essa época natalina que nós estamos vivendo, né? Já há alguns anos eu aboli a árvore de Natal da minha casa. Foi meio extremo. Eu reconheço, meio que traumatizou a família, porque eu tinha uma árvore de Natal gigante, era maior do que eu, linda. E eu amava cada coisinha daquela, né? Mas eu notava que o foco era como a sua árvore é linda. Todo mundo queria tirar uma foto na frente da árvore de Natal, como tira na frente dos presépios, né? E eu substituí a árvore de Natal por um presépiozinho pequenininho, então todo Natal, nessa época, né, do Advento, eu boto o presépiozinho lá embaixo, né, ali no cantinho onde estava a árvore, né, para me lembrar de que não é a respeito de luzes, né, fala-se muito em Natal de luzes, é a luz do mundo, a luz que brilhou e que os pastores viram. Às vezes a gente tem tanta luz ao nosso redor no Natal que a gente não vê a luz que os pastores viram e a gente perde essa oportunidade. Então, esse é o foco, minha gente, e verdadeiramente, né, nós estamos no último, apegando-se antes do Natal, que a gente possa focar na pessoa que celebramos nessa época, amém? Amém. Pastor, querido, vamos nós. Vamos nós. Maravilha. Mais um domingo maravilhoso se iniciando dessa maneira. Louva a Deus pela vida sua, Cátia, pela vida de todo mundo que está aqui, né, por essa palavra encorajadora, né? A palavra de Deus, ela nos encoraja. É sempre algo que traz para a gente uma possibilidade. São textos que muitas vezes, assim, mesmo que a gente já tenha lido, ouvido, refletido, tenha tudo, quando a gente se depara de novo, ou seja, a gente se permite ter um tempo com esse texto, com essa palavra, algo novo sempre fala ao nosso coração, né? A palavra de Deus, ela é assim, é dinâmica, é verdadeira, é eficaz, é atual. Então, vamos orar agora, gente, vamos encerrar esse momento aqui, colocando-nos aí para mais esse dia na presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor Deus, te bendizemos por esse tempo de crescimento, Senhor Deus, tempo de amadurecimento. Pai, a tua palavra, ela nos instrui, ela nos prepara, ela nos molda, ela nos direciona. Então, vem, Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós um coração sempre receptivo a tudo isso. Queremos que tu és o nosso tesouro. Nós queremos estar assim, Pai, com o nosso coração focado na tua palavra, que é o nosso tesouro, para sermos mais parecidos contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse processo. Dai-nos um dia onde possamos ser testemunhas vivas diante das pessoas às quais nós vamos nos relacionar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Um bom domingo para todos. A gente se encontra na igreja.
Um beijo. Aquele lugar onde vamos celebrar a pessoa.